tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Afogafolândia. Eu estou gravando hoje o dia 19 de Veda. Bem, segunda-feira eu queria sempre trazer alguma coisa para discussão, para debate. E acompanhando meio o que eu já falei na última segunda, eu cheguei a comentar sobre um comentário que era uma resenha feita em um site sobre um livro das memórias de uma mulher transgênera. Essa pessoa comentando, ela também se caracterizava como uma pessoa transgênera, se eu não me engano, de sexo fluido. E ela estava criticando o livro dessa pessoa por ser muito materialista e por ter uma visão diferente, principalmente política, do que aquela pessoa tinha. Ela achava que o livro deveria ser mais radical. E o meu comentário foi que esse tipo de resenha, esse tipo de pensamento daquela pessoa, ele é prejudicial a um movimento, é prejudicial a uma luta social, muito mais do que o livro que ela estava criticando. Eu falei que era muito bom a gente conseguir ter um olhar crítico ao ponto de conseguir criticar, digamos, num próprio movimento, numa própria luta, quais são os pontos fracos daquilo, como aquele comentário, como aquela resenha estava fazendo. Ele tinha pontos muito bons sobre a leitura, mas ela fazia tudo aquilo atacando a pessoa, atacando a figura que escreveu as memórias e falando de novo sobre aquela coisa de ser muito incisiva e ser muito agressiva, muito radical. Bem, então pra mim isso estava caracterizando um discurso desfavorável. Mas aí então, vamos ver, o que eu queria continuar comentando disso eu não acho que por ser desfavorável ele não seja válido. Eu acho que ele tem muita validade. Então o que eu queria discutir hoje no vídeo é a questão de censura, a questão de liberdade de expressão e a questão também, digamos, do discurso de ódio. E essa semana teve 2 artigos que eu li. Aliás, eu li um artigo e vi um vídeo, os dois falando sobre esse tema, que me fizeram continuar esse pensamento. O primeiro foi um vídeo de um canal, acho que é Portal Libertarianismo. Eu não lembro direito, é um vídeo de um canal do YouTube que segue as correntes do libertarianismo. No vídeo eles falavam exatamente sobre o discurso de ódio e se deveria ser permitido ou não, se como população, se como governo deveria haver alguma ação para impedir ou não um discurso que é caracterizado como discurso de ódio, ou se não publicações, comentários, resenhas, livros ou que seja, que de alguma maneira podem ser prejudiciais ou podem ser relacionados ao ódio. Esse artigo, que foi a segunda publicação, é do jornal Rascunho, de agosto, e ele fala também sobre essa coisa da censura, ou não necessariamente sobre a censura, mas sobre a marginalização de algumas obras ou de algumas publicações. Eu não vou lembrar agora o texto, nem exatamente o autor, eu vou deixar escrito aqui embaixo direitinho, junto com o link para o Rascunho de agosto, que está em versão PDF. O que ele fala é assim, se ainda existe arte e literatura nesse nosso mundo atual, se ainda pode existir arte e literatura de uma maneira livre, se a gente pode se expressar da maneira que a gente quiser, se hoje em dia nós não estamos sendo muito barrados criativamente por causa de convenções ou por ter medo de pisar no calo de outra pessoa. Então ele fala assim, ele cita um exemplo de autores que, em vez de criar, por exemplo, um texto completamente novo, uma poesia nova, um romance novo, eles trabalharam com textos do Borges em texto de um outro autor. O que ele fazia, por exemplo, era uma técnica meio dadaísta. Ele pegava aquele texto, ele rearranjava o texto inteiro, mudava um pouco e lançava aquilo de uma maneira diferente. Ele acreditava, a fonte original e fazia isso. No texto específico do Borges, se eu não me engano era o Aleph, ele pegou o texto e ele aumentou os textos, ele adicionou coisas, ele trocou palavras, ele chamou o Aleph aumentado, o Aleph engordado. Eu não lembro exatamente qual que era o texto, mas alguma coisa nesse sentido. Bem, acontece que esses 2 autores que fizeram isso, os 2 estão sendo processados legalmente. Um deles pela mulher do Borges por plágio.
E o texto, então, esse ensaio curtinho, ele estava questionando isso, se a gente ainda tem essa liberdade para fazer a arte da maneira que a gente quiser, se a gente tem que ter uma parte que vai nos restringir ao que é a arte. Eu concordo muito com essas duas indagações. Por exemplo, eu tenho um determinado grupo de amigos do trabalho. Se alguém, eu digo sempre, a gente diz, se alguém pegasse o nosso celular e visse o WhatsApp do grupo de trabalho, ou ia ficar aterrorizado, ou ia xingar a gente de racista, de homofóbico, disso, de aquilo, de machista, ou, sei lá, ia entregar o texto pro Sou da Paz ou alguma outra organização e tentar processar a gente. Porque nós temos um grupo tão unido e cada um de nós tem uma determinada diferença que a gente usa isso para brincar um com o outro. Ali a gente não se chama pelo nome, a gente não se chama por um apelido, a gente chega no outro xingando. Mas é a maneira como os 4, 5 ali daquele grupo se organizam, como nós nos relacionamos. E daí isso me faz lembrar de outras coisas, por exemplo, eu gosto muito da questão do humor, eu gosto muito de stand-up, eu gosto muito de você poder fazer piada com alguma coisa, ou expor alguma ideia sua através da piada, através do humor. Eu acho que isso atinge de uma maneira muito mais poderosa do que muito texto pode conseguir. Daí a gente pensa, por exemplo, teve aquele... eu não lembro o nome dele, se foi o Danilo Gentili ou foi o Rafinha Bastos, eu não lembro qual dos dois foi agora, que fez aquela piada... foi aquela piada com a... eu esqueci quem que era a mulher, ela tava grávida, ele falou sobre uma piada, comia ela e comia o filho. Tá, a piada foi de mau gosto pra caramba, viu? Eu acho que você pode criticar a piada dele, mas houve, por exemplo, no caso dele, uma enxurrada muito grande de movimento contrário, de querer que ele fosse despedido, de censurar aquilo que ele estava falando. Assim como outros comediantes têm... sempre comediante tem uma coisa de uma censura muito forte em cima deles. Assim também como dentro da literatura. O Porta dos Fundos, por exemplo, eles gostam muito de fazer vídeo com piadas de religião, com piadas de Bíblia, com as histórias bíblicas. E eles, óbvio que eles fazem isso porque eles sabem que eles vão ter audiência. Mas acontece também um movimento contrário muito forte, um movimento que quer processar eles pelas piadas com a religião, principalmente de quem é religioso, óbvio. Nos comentários, se você for ler o que as pessoas estão escrevendo, eles são muito contrários também a isso. Mas pela minha vivência, pelo aquilo que eu acredito, eu não acho que nós deveríamos ter restrições nenhum tipo de restrição quanto a fazer piadas, a temas de piadas. Nós deveríamos poder brincar com tudo, para nunca correr o risco de você ter só um lado da moeda. Você sempre ter uma oposição. Sempre tem, sei lá, aquilo que está vigente e você tem uma oposição a isso, para que nunca aquela ideia fique petrificada ou que ela fique conservadora demais. A realidade do conservadorismo é que qualquer coisa pode ser conservadora. Exatamente essa ideia do conservar uma ideia e ficar naquela ideia para sempre e você não conseguir se livrar dela, que torna a pessoa cega. Então eu acho que uma aproximação de piadas, por exemplo, ou de textos, ou de ensaios, literatura, filmes, que se permitam brincar com qualquer coisa, que se permitam expor absolutamente qualquer tema, é a melhor maneira para criar uma discussão. Isso daí vai voltar então na ideia do vídeo que eu vi, na conclusão que eles tiveram no vídeo, de que é a partir dessa discussão que a gente descobre o que é melhor de verdade, ou o que é melhor para nós como uma sociedade. É uma discussão que vai, mexer as coisas, que vai sempre ajudar a nivelar uma sociedade. A conclusão desse vídeo que eu vi sobre a questão se nós deveríamos então proibir discursos de ódio ou publicações que falam que são dessa maneira, eles acham que não, de maneira nenhuma. Você deveria ter total liberdade para falar droga, merda que você quiser. E eu concordo muito com isso. Nós estamos vivendo em um tempo de políticas muito extremas, de polos muito bem definidos, e é um calor político muito grande, e tem muita gente falando muita besteira, tem muita gente realmente citando muito ódio. Mas o que esse vídeo coloca, por exemplo, olhando historicamente, se você for ver períodos históricos em que houveram publicações incitando um ódio extremo, ou publicações muito conservadoras, ou publicações anti-libertárias, digamos assim, publicações que acusavam um grupo de pessoas, mesmo sem razão, é a partir disso, nesses mesmos períodos, em que as maiores revoltas ou as maiores manifestações contra essas ideias, elas surgiram a partir disso. A contrapartida, a ideia contrária, o alimento e o desenvolvimento de ideias e proposições contrárias a um movimento, digamos, de ódio ou a um movimento antilibertário,
elas só vão poder surgir e se desenvolver a partir de que a gente conheça qual é aquela outra ideia, aquela ideia ferrada, aquela ideia conservadora. Se nós não sabemos qual é essa ideia, se nós não sabemos quem está se expressando, é muito difícil você se educar e você pensar maneiras de realmente contradizer aquilo, ou maneiras de combater aquele tipo de ideia. A minha ideia então é sempre essa, nunca é a de limar ou nunca é de cortar. Se existe aquele discurso de ódio, se existe aquele movimento por uma censura, nós temos que saber, nós temos que conhecer qual é esse movimento, nós temos que saber qual é a extensão de todo esse movimento. Até porque, se como sociedade, se como um governo, nós damos poder a um governo de começar a fazer censuras, de começar a falar, não, tudo bem, você tem liberdade de expressão, mas isso você não pode falar dessa maneira. A gente tem que entender que a gente está dando um poder extremamente perigoso ao governo. E que esse tipo de poder, ele fica no governo que seja no governo que você gosta, de pensamento político que você gosta, ou de pensamento político que você é contrário. Porque isso continua. Uma coisa que eu detesto, por exemplo, mas que de forma geral as pessoas adoraram, é aquela história do Humaniza Redes. Eu vou deixar linkado também o vídeo do canal do Otário sobre Humaniza Redes. Eu cheguei a ler quando começou a sair, quando começou a estourar a questão do Humaniza Redes, a lei. Realmente eu fui lá atrás da lei e ler cada parágrafo falando de como que ia ser a atuação daquilo. Pensando na ideia, logicamente, é muito legal que nós temos um dispositivo legal em que nós podemos ir atrás e de repente processar ou prender, ou se não limar ou acabar de alguma maneira com uma incitação de ódio, sabe? Descobrir, ter uma ferramenta que você pode descobrir, sabe, de onde está vindo aquilo e ter uma ferramenta para ajudar a diminuir esse tipo de coisa. Na teoria, o Humanizar Redes é muito bonito, muito legal. Mas se você for ler de verdade, se você for prestar atenção naquilo, você está dando... faz parte do texto, você dá poder para uma matéria ser retirada, ou uma matéria, uma publicação, qualquer coisa na internet, se ela for julgada como inapropriada. Eu não lembro direitinho agora, eu não lembro exatamente como é que está o texto agora. Mas de uma maneira muito vaga, como está colocado ali no texto, você está dando poder a um governo de tirar o que ele quiser, basicamente, na internet. Pode parecer até exagero falar isso dessa maneira agora, mas a realidade é que você pode estar caminhando para isso. Com um tipo de lei dessas, você está caminhando para dar o poder de censura pro governo, que quer dizer, não, isso aqui é um tipo de incitação de ódio contra o meu partido, isso aqui está difamando a imagem do meu candidato. E você pode simplesmente agora retirar isso na internet, banir isso na internet. E é claro que isso vai depois abrir as portas para outros tipos de censura. O que eu estou querendo dizer então é que, por mais terrível que seja, tem que ser muito cuidadoso quando for lidar com a questão de censura em si, for lidar com essa questão de como tratar a opinião dos outros e as ideias que os outros têm, por mais doidas, por mais erradas ou por mais odiosas que elas sejam, por mais ignorantes que elas sejam. Vale muito mais a pena você criar um movimento contrário àquilo, você criar clubes de leitura, você criar textos, você escrever ensaios, escrever livros, fazer vídeos na internet contra esse tipo de movimento, do que ficar batendo na cabeça, ficar criando uma guerra simplesmente para apagar. Você tentar apagar as manifestações daquilo que você é contrário, não faz aquela manifestação desaparecer. Você só consegue retrair aquela outra pessoa ou aquele outro grupo que faz isso dessa maneira. Na verdade, eu acho muito bom você conhecer quais são os grupos que estão se colocando de alguma maneira negativa. Bem, o que eu queria saber de vocês agora é a opinião de vocês sobre isso.
respondam algumas perguntas aí nos comentários pra mim, por favor, se vocês assistiram o vídeo até esse ponto. Vocês acham que deveria existir algum tipo de censura a textos publicados em mídia física? Ou seja, deveria existir livros que possam ser censurados pelo poder público, pelo conteúdo deles? 2. Caso afirmativo, que tipo de publicação deveria ser censurada ou não? 3. Qual a opinião de vocês sobre a questão do Humaniza Redes? E 4. Como que vocês estenderiam essa ideia? Eu quero ideias para segunda-feira que vem, que vai ser o último dia aí de discussão, e eu quero meio que manter nessa vertente que eu comecei. O que vocês querem que possa ser discutido, que é uma opinião, o que vocês acham legal de continuar a discussão nesse ponto. Deixe no comentário aí qual que é a opinião de vocês sobre isso, qual a visão de vocês sobre o que eu falei, se concorda, se não concorda. Me deem pontos de que vocês gostam ou não gostam, me deem pontos para melhorar, para pesquisar, me indiquem textos, por favor, me indiquem vídeos, me indiquem publicações que possam mudar minha cabeça, podem mudar minha ideia. Eu vou gostar muito se vocês puderem participar dessa maneira. Bem, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, dá um joinha ou coloca nos seus favoritos. Mafagafolândia também está no Facebook, na página. Temos o Instagram, o Mafagafo. Vocês podem me achar no Goodreads e no Scooby. A gente fica até a próxima então. Não deixe de acompanhar o resto do pessoal que está fazendo Veda, que é a Gabi do Viver Pra Ler, a Tati do País das Entrelinhas, a Olivia do Biblioconto, a Denise do 100 anos de literatura. Até a próxima então. Um abraço.